Aos olhos vêm as cenas tão cruéis
Eu estava em casa quando morava e servia em Arthur Nogueira. E a minha filha mais velha, Alicia, chegou da escola. Ela estava no pré-1 e falou: pai, eu vou me casar. Está rindo porque não foi você. Não é legal, não. Obrigado, pastor. Falou: pai, eu vou me casar. Passou um frio na minha espinha. E eu parei tudo que eu estava fazendo, fui até a sala de onde ela tinha anunciado isso, olhei bem para aquela carinha, né, olhando, feliz da vida, falou: aí, você vai casar com quem? Eu vou casar com o Pedrinho. Pedro, o nome do menino lá, o desaparecido, ninguém nunca mais achou o Pedro. Você vai casar com quem, filha? Eu vou casar com o Pedro. Filha, veja bem, a nossa família é uma família bíblica. E na Bíblia são os pais que escolhem. Então eu vou escolher quando e com quem você vai casar. Quando você já sabe, depois dos 30. Com quem eu te aviso um pouco antes. Eu não imaginava o impacto dessa notícia. Ela saiu de perto de mim, entrou no quarto, fechou a porta e começou a chorar. Chorou. Aí acontece, veio minha esposa, né? Falou: olha lá o que você fez, vai lá falar com ela. Antes de eu ir lá falar com ela, lá veio a menina, enxugando as lágrimas. Olhou para mim e falou: pai, eu posso pelo menos fazer algumas sugestões? Eu sugeri, você pode. E de uns tempos para cá eu tenho recebido algumas sugestões com frequência. Algumas delas, né? A gente tem um relacionamento com Deus. E esse é o grande desafio, ou um deles. Mas não é pequeno, ele não está lá embaixo na categoria. É um grande desafio do cristianismo. O Deus cristão, o Deus bíblico, é um Deus que se relaciona. E por mais que a gente tenha domesticado essa palavra, isso é desafiador. Como as perguntas simples, eu já fiz algumas vezes e faço para você. Você crê que Deus pode tudo? Se sim, diga sim. Isso é bom? Sim ou não? Isso é ótimo. Isso é fácil. Envolve desafios que pagãos não enfrentam, que ateus não enfrentam, e envolve perguntas que céticos não respondem. Não precisam. O nível de complexidade de você crer, aceitar e se propor a se relacionar com Deus que pode tudo é gigantesco. É bom, mas não é fácil, por uma questão bem simples. Você já orou por alguém que estava doente e passou pela experiência de orar pelo doente e o doente morrer. E nunca vai poder se levantar dizendo: essa é um tipo de doença que Deus não cura. Esse é um tipo de desafio maior do que o Deus que eu creio. Você não vai conseguir dizer que Deus não consegue. Tudo o que acontece, de uma forma ou de outra, está sob o poder dele. Crê que Deus é onipotente? Sim. Isso é bom? Sim. Isso envolve perguntas complicadas? Sim, também. Porque se Deus não curou o seu avô, não é porque ele não pôde, em última instância é porque ele não quis. Deus pode parar com a guerra? É claro que pode. Claro que pode. Isso é um desafio? Ateus não enfrentam esse tipo de desafio. As perguntas são bem mais fáceis. Deus não existe. E acabou. Não tem. Você crê que Deus é perfeito? Sim ou não? Sim, isso é bom? Maravilhoso. Isso é maravilhoso, ele é perfeito. Isso é fácil? Não. Relacionar-se com uma pessoa perfeita é complicadíssimo. Todos os maridos estão rindo. Numa questão simples. Todas as coisas equivocadas e erradas e mal compreendidas do relacionamento serão suas.
Isso é se relacionar com alguém perfeito. Você está se relacionando com alguém perfeito, alguém falou e você não compreendeu. Você não vai poder olhar e dizer assim, você não disse direito. Ele é perfeito. Todos os erros do relacionamento são seus. Todos. Absolutamente. Inclusive, a capacidade de perceber erros é imperfeita. Então, tem coisas que a gente acha que é certo e não é. E quantas vezes, nesse relacionamento, o ser criado olha para o Criador e fala, estou bem. E o Criador fala, tá não? Você não está bem, não. Rico sou e de nada tenho falta. Rico? Miserável você é. Aconselho que de mim compre ouro. Senhor, eu estou bem, eu estou vendo tudo. Você é cego, pobre, nu e nem sabe. Senhor, eu estou bem, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tá não. Tá não. E o galo vai te lembrar o quanto você é fraco. Carne é fraca. Senhor, eu estou mal. Mal. Tá mal não. Minha graça te basta. Você está bem. Vai por mim que você está bem. Nossa capacidade de nos colocar é complicado. O relacionamento é um desafio. Por ser um desafio, muitas pessoas estão vivendo um triste relacionamento sem compreender a dinâmica disso, porque vivemos num mundo conflituoso em cosmovisões. Relacionar-se envolve decidir no relacionamento. O Deus que você crê te deu poder de decidir no relacionamento. E as decisões se dão dentro do espaço de um ser soberano. Isso sempre será complicado. E é por isso que ele nos deu sua palavra. E na palavra a gente tem parâmetros. Eu tenho alguns objetivos com você nessa manhã, nesse tempo que a gente tem. Hoje, eu creio ser a frase mais importante a ser dita por um crente, que é a que é dita num púlpito e que você tem que sair por aí dizendo diante dos complexos desafios para o seu coração e do mundo tão esquisito. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, você vai ver algumas marcas de dedo, se ela é uma Bíblia velha. A parte que não tem marca de dedo, pode abrir lá. Livro do profeta Jonas. Porque Jonas está dentro de um grupo de profetas que chamamos de profetas menores. Não porque eles tinham pouca importância, mas é porque eles escreveram pouco. Mas é a parte da Bíblia que está sem marca de dedo. A gente visita pouco, infelizmente, mas eles são extraordinários, maravilhosos. Livro de Jonas, na minha Bíblia, com os comentários, dá 1, 2, 3 páginas. 2 folhinhas. Curto, 4 capítulos curtíssimos e maravilhosos. Se você quiser revisitar Jonas na tarde de sábado, ou enquanto você espera o almoço de hoje, você lê ele todo, mas você não consegue tirar conclusões profundas lendo Jonas com velocidade. Ele é um livro para ser lido vagarosamente, porque ele é denso de informações e conceitos e enormes desafios. Muitos desafios. Ele tem muitas singularidades. Por exemplo, a singularidade de Jonas é de que ele é o único profeta que não prega para o seu povo. Ele é um profeta essencialmente missionário transnacional. Ele é um profeta que fala para outros. Ele não está repreendendo Israel, não está convidando Israel. Ele, anota bem essa frase, ele é Israel. Ele é Israel em sua missão. E ele revela nos seus sentimentos, nas suas expressões, o que é Israel. Ele desafia-nos nesse tempo de hoje a colocar em questão as nossas opiniões pré-fabricadas. Vou te provocar, tá bom? Nós estamos no mundo de uma das palavras mais comuns, é a palavra tolerância. Tolerar o diferente, tolerar o diferente. A intolerância não é um traço político ou cultural. Se você olhar para a Bíblia, intolerância é um traço humano. Seres humanos em pecado são intolerantes. Qualquer ser humano não transformado detesta tudo que não é ele, porque isso é um traço do pecado. Você está me entendendo? Sim ou não? Tira Deus do seu coração e você vai se tornar chatíssimo e intolerante.
É um traço, como o farisaísmo também tem esse nome no momento em que Jesus está pregando. Mas ele tem 1 milhão de outros nomes na história humana, porque o farisaísmo é um traço da natureza humana que tenta baixar o padrão para o alcance das mãos dele e classifica todo mundo entre competências e incompetências no que diz respeito à fé. Aqui há um desafio, porque é fácil ser tolerante com quem está longe. Sou tolerante, eu acho que todas as culturas devem ser respeitadas, mas eu só convivo com uma. É fácil tolerar quem está longe. Eu te pergunto, o que é mais fácil pregar para alguém que está lá na Arábia Saudita ou pregar para aquele vizinho que um dia você fez um contrato com ele e ele deu o maior vacilo com você no contrato? O que é mais fácil? Mandar ir pregar lá em Bangladesh para pessoas que você nunca viu, que a gente acha excêntricas nos seus costumes, ou pregar para pessoas do trabalho que já pisaram na bola com você? Esse é o desafio de Jonas. Porque nós olhamos para ninivitas, mas Jonas sabe exatamente o que significa o ninivita. Mas ele sabe que o ninivita significa para ele. Ele, pessoalmente, sabe qual é o desafio de amar uma pessoa conhecida, cuja mágoa é pessoal. Isso é Jonas. Jonas se coloca num patamar de classificar ou desclassificar e nos chama a atenção por uma coisa muitíssimo séria aqui. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Isso não dá uma indicação forte de que ele é uma pessoa conhecida. Não vou ler todos os textos, mas se você dá um salto para 2 Reis 14, você vai perceber que Jonas está vivendo ali quase que meio século depois de Eliseu. Então, nessa sequência de grandes profetas, você tem Elias, Eliseu, e o próximo que vai aparecer pregando na história de Israel é Jonas. E se você fazer um cálculo, 40, 50 anos depois de Eliseu, na época ali de Amitai, você vai perceber, filho de Amitai, que é uma época de enorme prosperidade em Israel. E Jonas profetiza prosperidade. Está se colocando? Tem alguém que fala assim, olha, vai dar tudo certo. E que bom dar uma profecia como essa. Não é gostoso? Alguém chega, vai lá, avisa para o irmão lá que o filho dele vai sarar. Vai lá, avisa que aquele emprego vai vir. Toma posse dessa bênção. É bom dar esse tipo de notícia. Agora, Jonas, eu tenho um outro recado. Sai daí e vai lá para Nínive. Vai falar com os ninivitas. Jonas deve ter regalado o olho e falar o quê? Que eles vão todos morrer? Eu vou fazer isso aí, vou agora. Não. Não é isso. Fala para eles que eu os amo. A senhora é demais. Vou não. Dispõe-te, diz o verso 2, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Por favor, atente, porque eu vou te dizer, porque esse texto é grande, muito grande. A primeira diz respeito a você e eu no relacionamento com Deus soberano, todo-poderoso. Deus chega para Jonas e fala, vai. O que Jonas fala? Vou não. O que Deus fala? Vai sim. Qual escolha Jonas teve? Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Olha aqui para mim. Eu tenho certeza absoluta que se todas as escolhas que você fez na vida, do momento que você nasceu até hoje, Deus tivesse falado tudo bem, você estaria morto. Absoluta. Por mais sábio, inteligente, sensato que você seja, eu tenho certeza absoluta, Deus não deixa a gente escolher tudo. Essa é uma fantasia do livre-arbítrio humano. E nós vamos chegar a uma conclusão rápida por algumas razões. Já tentaram fazer mal a você? Conseguiram sempre? Por quê? Porque existe um Deus que fala, isso aqui você não vai fazer para o meu filho, e interfere nas escolhas dos seres humanos. Da mesma forma que Deus interfere quando alguém intenta o mal contra nós, Ele também interfere quando nós intentamos o mal contra nós mesmos. Eu olho para a minha vida, se eu tivesse feito tudo que eu já pensei, eu não estava aqui. Tem hora que Deus falou assim, isso aqui você não vai fazer. E um pai sabe o que é não deixar um filho fazer tudo. E sabe
que isso é amável. Jonas, vai até Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Não vou. Deus fala, mas você vai sim. Você vai. E aqui há uma realidade nesse texto longo. Deus é o juiz de toda a terra. E Deus se apresenta logo no segundo versículo, dizendo que Deus tem uma ética universal. Você está atento porque eu estou te dizendo? Existe uma ética para o povo de Deus. E Deus quer do povo de Deus e o julga conforme a luz que ele tem. Mas isso não significa que Deus não tem uma ética para todos os povos da terra. Existe uma lei de Deus para todos os povos da terra. Existe uma malícia lá de Nínive que toca o coração de Deus. Ele fala, desse ponto você não passa. É comum, popularmente, nós falarmos, hoje, eu vi isso aí outro dia, hoje nós estamos pior do que no tempo de Noé. Já viu isso aí? Hoje está feia a coisa. Está pior do que quando estava no dilúvio. Eu, como crente, digo, porque isso não é uma opinião. Isso é um atentado ao caráter de Deus quando alguém diz uma frase dessa. Dizer que hoje estamos pior do que Sodoma, pior do que no tempo de Noé, é dizer que Deus hoje é um Deus diferente do Deus de Sodoma e do Deus de Noé, que com o passar do tempo ele muda a régua. Isso não acontece. Deus tem uma tampa, e a tampa nunca se move. É o mesmo nível para Nínive, o mesmo nível para Gomorra, o mesmo nível para antediluvianos. Ele fala, vou deixar você escolher e fazer, mas você não escolhe tudo e não faz tudo. Deste ponto você não passa. Deus fala, vá lá, e fala que Nínive está chegando na tampa. Esse ponto eles não vão passar. Isso você não tem o direito de fazer. É real para lá e é real para cá. Hoje estamos piores do que no tempo de Noé? Não, não estamos piores. Não estamos. Por quê? Porque Deus não se tornou diferente do dilúvio para cá. Ele coloca o mesmo limite e uma ética universal que não muda para a humanidade toda, em toda a história. Isso é Deus. E é por causa dessa firmeza e solidez de Deus que nós temos confiança e conseguimos descansar. Isso é Deus. A ética de Deus está para todos os povos e há aqui algo muito importante sobre a manifestação da ira de Deus. Por favor, atente para isso. Nós vamos a Paulo como comentarista de Romanos. Eu convido você a ir para comentarista de Jonas, indo para o livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos, os versos 18, 19 e 20 são textos concentrados e muito importantes para a compreensão do Evangelho. E o que Jonas tinha que lhe dar, e eu e você temos também. No capítulo 1, verso 18, diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha para mim. Esse texto fala de uma ação divina passada, presente ou futura. Presente. Há uma ira descrita no livro, na Bíblia, divina, a ser revelada à humanidade? Existe uma ira futura? Sim, existe uma ira futura. A ira do Cordeiro não se revelou. Não se revelou. A ira divina contra o pecado, pura, num cálice sem mistura, ainda não foi revelada. Os homens não sabem o que é a ira pura de Deus. Tudo que o homem sabe é de uma ira em um cálice com um monte de misericórdia junto. Me fiz compreender? Sim ou não? Tudo que o homem sabe do cálice do furor da ira de Deus, o sabe misturado com misericórdia. Em outras palavras, os homens sabem o que é o beliscão para não saber o que é o soco. É isso que o homem sabe. Entende? É um castigo afligido para que ele não sofra a ira completa. Mas ele diz que há uma ira. E a ira aqui dizendo assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Ou seja, eles estão decidindo conscientemente sobre aquilo que eles sabem. E o que eles sabem? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O planeta
tem consciência, está tomando decisões a respeito da diferença que existe entre o que nós somos e o que Deus é. Mesmo que nós não saibamos tudo, mesmo que o mundo em geral não saiba tudo, sobre uma coisa todos os seres humanos estão decidindo: nós somos diferentes daquele que Ele nos criou. E Ele, no processo de diálogo, tem uma escolha soberana. Sintetizando, Deus se relaciona comigo, mas Ele não se relaciona comigo no meu nível. E isso é muito importante que o mundo saiba. Deus não sai do trono porque o céu está lotado. Ele fala: está lotado aqui, vou levantar, você senta aqui um pouquinho. Deus não se muda para ser aceito. Ele propõe que um ser humano seja transformado, não ele. Ele não vai, vou ficar diferente para você me aceitar. Deus não muda o céu para ficar do nosso gosto. Ele muda o nosso gosto para a gente desejar o céu. E esse é Deus. Há um relacionamento, mas no relacionamento Ele deixa bem claro quem é o Criador e quem é a criatura. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Qual dia? O sétimo. Por que não pode ser o sexto? Porque fui eu que criei. Porque em 6 dias fez o Senhor. Não é assim, você apareceu no sétimo. Não, não. Você apareceu no sexto. Não, não. Eu te fiz. Isso é Deus. Há uma diferença, e que Jesus, o Jesus badalado e pop que as pessoas falam por aí, ele é o Jesus que olha para frente de Pilatos e fala: você não sabe que eu podia te livrar? Não é isso que Pilatos falou para Jesus? Que Jesus falou para ele? Quem é rei de nós dois aqui? Nenhuma autoridade teria sido dada se do céu não fosse dada. Não é bem assim, Pilatos. Não é bem assim. Ele para na frente de Pilatos e não perde sua majestade em 1 milímetro, mesmo açoitado. Ele para na frente de Herodes, e Herodes fala: faz alguma coisinha engraçada aí para eu dar risada. Ele fala: vou falar um negócio para você. Quando eu voltar, você me verá, mas o próximo sangue que escorre é o seu. Tudo isso te entrego, se prostrado me adorares. Some daqui. Deus se relaciona amorosamente, sem sair do trono. Isso é tremendamente importante quando se fala do Evangelho, porque o Evangelho é algo, uma mensagem a ser pregada para pessoas que estão se apropriando indevidamente do direito divino. Todo pecador, em última essência, é alguém que se apropria indevidamente do que não é seu. Todo pecado é tocar indevidamente o trono. Todo pecador. A inteligência para pregar o Evangelho, a inteligência para assaltar um banco, nos é dada por Deus. A inteligência para criar uma estratégia e contar uma história para as crianças. E a inteligência para criar uma estratégia e dar um golpe no Tinder é a que nos é dada por Deus. Portanto, tudo que fazemos de mal, o fazemos nos apropriando indevidamente de um Deus que nos deu a sua imagem. A ira de Deus se revela do céu contra todo esse tipo de impiedade, dos homens que detêm a verdade pela injustiça, e que o texto diz sobre o que vamos pregar hoje, e são 2 palavras que se destacam no verso 24 e no verso 26. Note, verso 24 começa com 2 palavrinhas aí. Como é que está escrito na sua Bíblia? Por isso. No verso 26 começa com qual palavra? Por causa disso. Note, a desgraça imoral que os homens viveram na descrição de Romanos, ela é consequência do seu modo de viver idólatra. Por causa disso, Deus os entregou às suas próprias paixões. A imoralidade e a desgraça com que os homens se relacionaram uns com os outros e com o seu próprio corpo é consequência e não é causa. Igreja de Deus, olha para mim. Se você for chamado a pregar uma verdade presente, a verdade presente versa sobre a adoração. E se a verdade presente versa sobre a adoração, é porque Deus se comunicou conosco, dizendo que a adoração é o centro de onde emana todas as outras mensagens. Ou Deus está no primeiro lugar, ou nós teremos consequências de desgraças em série. Isso que Paulo fala.
Portanto, quando Deus é pelo homem retirado do seu altar, não adianta a gente atacar a consequência. Isso é uma mensagem cosmética. O remanescente ataca o centro. Temei a Deus e dai-lhe glória. Esse é o centro. Essa é a essência do Evangelho. E Paulo vai dizer isso fortemente. A essência do Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo. Porque se Cristo for crucificado, mas Deus não for glorificado, o homem continua perdido. Porque ele vai olhar para um crucificado e falar, que legal que ele fez isso, né? Uma pessoa que gostava bastante da gente, ele é pop. Que é o efeito do Evangelho sem a glória de Cristo mundo afora. A essência do Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo. Ali, Deus vindicando o seu caráter como ele é. E o mundo precisa saber disso. Precisa. Precisa saber que a salvação é salvação de alguma coisa. E a salvação de alguma coisa é a salvação da ira de Deus. Porque pregar um evangelho que nos salva das nossas escolhas apenas não é evangelho. Porque você está escolhendo. E Deus também. E neste ponto, voltando para o livro de Jonas, há um desafio para nós. Porque Jonas vai lidar com cosmosvisões, e agora eu vou passar porque a história é conhecida, embora a história não seja do peixe. Jonas, vai para Nínive. Vou não. Vai sim. Pegou o navio e foi para Tarsis. Tarsis é o sul da Espanha, ou seja, ele foi literalmente para o fim do mundo. Se eu considerar que ele não sabia o que é Estados Unidos, México ou Brasil, ele foi para o último ponto conhecido. Foi lá para o sul da Espanha. Tentou ir. Tem uma tempestade naquele navio. E há uma coisa interessante. Leia, você voltou para Jonas já? Capítulo 1, verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram como? Cada um ao seu Deus. Jonas se apresenta, fala que serve o Deus verdadeiro. Eu sou hebreu, diz ele no verso 9. Eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. A consequência depois de o mar ter acabado, verso 14, é esse aqui. Então, o que os marinheiros fizeram? Clamaram ao Senhor. Como que eles começaram com medo? Cada um ao seu Deus. Depois que Jonas apresenta o Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, o clamor todo foi para a mesma direção. E clamaram, e disseram, Senhor, que não pereçamos por causa da vida desse homem. No verso 16, temeram, pois, esses homens ao extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Que experiência tremenda. E note que até esse ponto, o mar obedece, os marinheiros obedecem, o vento obedece. Só Jonas que não, mas todo mundo obedece. E há um confronto de uma cosmovisão. Provavelmente esses marinheiros eram fenícios, mas muito provavelmente mesmo. E aqui vai se apresentar uma perspectiva de relacionamento que é transformada. Porque o mundo caminha desde essa época, e os fenícios mostram isso, um relacionamento com Deus, onde as pessoas fazem coisas daqui para que Ele haja lá. Foi assim, não é assim? O Deus que Elias enfrenta com os profetas de Baal? Os adoradores de Baal fazem coisas aqui para que Baal haja de lá. É um ser humano com controle remoto apontando para o céu, e eu tenho um projeto de fazer uma casa, e o projeto é meu, Deus assina. Eu tenho um projeto aqui, Deus assina lá, e muitos vivem uma cosmovisão de um Deus manipulável, onde o ser humano decide tudo e Deus executa suas decisões. Esse tipo de cosmovisão sobre Deus está presente principalmente no cristianismo. De pessoas que entendem o Deus da Bíblia de uma forma como o Deus da Bíblia não se apresenta, onde Ele não decide. Os seres humanos decidem, ofertam, decidem, fazem ritos, decidem, são litúrgicos, decidem, fazem planos e Deus carimba. Olha para mim. Jesus não morreu para realizar seus sonhos. Jesus morreu para realizar o sonho dele. Jesus não morreu por causa dos seus projetos. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Há uma diferença enorme.
Quando um ser se rende, ele não impõe termos aos acordos de paz. O acordo de paz é feito pelo vencedor. Quando a gente se rende, a gente entrega, mas a principal das suas entregas são seus planos, os projetos e sonhos. Quando nos rendemos, entregamos os planos, porque nós nos encontramos na situação caótica em que nos encontramos exatamente por causa dos planos que fizemos. Nós nos encontramos na situação complicada que nos encontramos, coletiva e individualmente, por causa das decisões que tomamos. Quando Deus fala entrega, você entrega suas perspectivas de realização e felicidade. Moisés entrega, ele entrega o sonho de ser rei do Egito. Mas se Moisés não tivesse entregado suas perspectivas, nós estaremos citando outras pessoas aqui na Bíblia, não ele. Paulo entregar o quê? Tudo. Tudo. E se Paulo não tivesse entregado tudo, estaremos lendo textos de outras pessoas. Isso é entrega. Um jovem rico chegou para Jesus e falou: me entreguei. O que é que você entregou? Eu entreguei a minha moral. Eu não quero sua moral. É possível ser moral sem ser justo. A justiça te faz moral, como diz Morris Wende, mas a moralidade não te faz justo. Entrega tudo. O quê? A grana. Muita coisa. Ou não? Não se rende. Rendição. E os termos da rendição é escrito pelo vencedor. Mas há um outro conflito de perspectivas aqui. A perspectiva de que Deus decide absolutamente tudo e nós não decidimos nada. Que também é equivocada. Eu estava descendo da minha sala, uma menina chegou para mim e falou: você pode voltar para a sua sala um pouquinho, que eu queria perguntar uma coisa séria para você. Perguntou com lágrimas nos olhos. Eu falei: qual é a pergunta? Deus não responde. Deus não te responde? Como assim? Eu estou orando há mais de 6 meses, porque eu estou com dúvida. E eu vi um sermão, e jogou na minha conta, pastor. Eu vi um sermão seu dizendo que a gente tem que ver na dependência de Deus. Eu estou entre odontologia e arquitetura. É quase a mesma coisa, né? Odontologia e arquitetura. E eu queria falar: Deus, diz para mim. E Deus não fala. Já passou por isso? Já? O problema não é quando ele fala sim ou não. O problema é quando ele não fala nada. Esse é o problema. Quando ele fala não, está resolvido. Odontologia e arquitetura. Odontologia e arquitetura. E ele não respondeu nem odontologia nem arquitetura. Falei: daí, o que você fez? Estou fazendo psicologia. Por que ele não me responde? Eu quero que ele escolha. Ele respondeu, querida. Ele respondeu que vai deixar você escolher. Essa é a resposta dele. É por quê? É pecado? Não. Mas como que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está descrita na lei. Essa é a vontade de Deus. Se não é pecado, a vontade de Deus já está expressa. Como assim? Amigo, presta atenção, porque aqui a gente chega no final do livro de Jonas. A lei é uma dádiva da graça. Anota isso aí. A lei é um presente da graça, por uma razão simples. Se você vai se relacionar com um ser tão maior, tão melhor do que você e eu, o mínimo de bênção desse relacionamento é conhecer o seu gosto. Porque é impossível agradar uma pessoa que você não sabe do que ela gosta. Ninguém nunca na história da humanidade se surpreendeu com o gosto de Deus. Você sabe exatamente como agradá-lo. Exatamente. Ele falou: vou deixar bem simples para você. Bem simples. Do que eu não gosto. Eu não gosto que você me traia. Não terás outros deuses diante de mim. A nossa relação é direta. Eu gosto assim. Não coloque utensílios, canais entre nós. Você e eu, diretamente. Não farás. Tem mais uma coisa. Quando você preencher seu cheque, você mesmo assina. Tá bom? Se o cheque foi você que preencheu, você assina. Não tome meu nome em vão. Fale sim, sim. Não, não. Vai falar que fui eu que falei. Você falou, você falou. Eu não gosto que você use o meu poder, a minha divindade, para carimbar seus projetos.
Ah, tem mais uma coisa. Eu amo você e eu te fiz para me amar. Mas eu te fiz para me amar. Então, nosso relacionamento precisa de uma intimidade nesses termos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá bom? Ah, tem mais uma coisa. Não dá para você dizer que você me ama e dizer que você detesta os meus filhos. Não rola. Não é assim para você, é assim para mim também. Gosto muito de você, mas seus filhos eu não suporto. Não tem como ter um relacionamento assim. Então, eu vou falar para você o que eu quero que você faça para o meu filho. Não mate, não roube, não traia eles, não adultere, não cobice. Pronto. Você já sabe como agradar o Senhor. É fácil agradá-lo. Ele já disse exatamente. A diferença de um Deus soberano e de um Deus tirano é que o tirano muda de gosto a cada minuto e você sempre corre o risco de deixá-lo irado. O Deus soberano, ele decide e fala, você decide também, mas você sabe quando a sua decisão vai me atingir. Você sempre sabe. Às vezes Deus fala com você. Às vezes Deus fala através de você. E muitas vezes o silêncio dele foi ouvido por outros quando ele usou a sua boca para falar. Jonas, vai dizer para aquelas pessoas que eles decidiram onde não deveriam decidir e agiram onde não deveriam agir. O ninivita acha que Deus age só para ele. Ele é Deus. É uma visão completamente diferente. Vá falar para ele, porque o Deus que você conhece é melhor. E aqui terminamos com uma questão extremamente importante. Se você está dormindo, acorde. Capítulo 4, termina o texto com um desafio para você e para mim. Então fez o Senhor, verso 6, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. É a primeira vez que ele fica alegre. E a única vez que ele fica alegre é por causa dele. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, de novo, dizendo, Senhor, é melhor morrer do que viver. Jonas vai para Nínive? Não vou. Vai sim. Senhor, eu vou morrer. Não vai morrer, não. Lá no fundo, Deus impediu a morte dele. Vai lá para Nínive, mas eu vou falar que eles vão morrer. Não, você vai falar que eu vou salvar. E aí eles falam, Senhor, agora eu quero que eles morram. Não, eles não vão morrer. Aí nasce uma planta, eu quero que a planta fique aqui. Não, a planta também não vai ficar aqui. Aí vem o verme, ele não escolheu nada. Onde está o livre-arbítrio de Jonas? Eu digo que esse livro não é de Jonas, esse livro sou eu. O que Jonas escolhe? E por favor, atente sobre isso. Poderemos ficar aqui o resto da vida falando sobre isso, mas vou dizer uma coisa e leve isso muito a sério. Onde está a liberdade total de Jonas? Jonas não escolhe para quem e nem o que pregar. Jonas não escolhe para ir, onde ir e nem como ir. Jonas não escolhe a planta, Jonas não escolhe o calor do sol, ele não escolhe o vento, ele não escolhe a ação do verme. Mas Deus chega em um momento que ele entra numa guerra e para. Porque Jonas escolhe livremente se ele vai amar ou não vai amar os ninivitas. O amor pelos ninivitas, ou pelo Deus que o chamou, é uma escolha exclusiva de Jonas. Ele não escolhe nada, menos uma coisa: se vai amar ou não. Você pode não ter escolhido quase nada da circunstância que você se encontrou, ou pode ter escolhido tudo. Você não escolheu a cor dos seus olhos, nem que tipo de família você ia nascer. Você pode não ter escolhido ser nascido no Brasil. Você não escolheu um monte de coisas e tem razões para construir discursos cheios de esperança ou mágoa sobre as escolhas que fizeram a respeito de você. E você vai levantar, vai olhar para Deus e vai dizer, está tudo certo. Mas um dia você e os ninivitas vão estar no mesmo juízo, como ele falou. Mas uma coisa, você escolhe o tempo todo. Você não escolheu quais pais você teria, mas vai escolher se vai amá-los ou não. Essa escolha é sua. Você não escolhe
se você vai nascer num país organizado, se nasce na Ucrânia, na Rússia, no Brasil, no Paraguai. Mas você escolhe se você vai ser um canal do amor de Deus no lugar que você está. Você pode até não ter escolhido ganhar o que você ganha, mas você escolhe se você vai permitir que o amor de Cristo chegue até as pessoas onde você está plantado. Essa escolha é sua. Deus não perguntou para Satanás onde é que ele queria ficar no céu. Satanás falou, quero ficar aí no trono. Deus falou, não vai. Ou você me ama, ou você não me ama. Mas esse amor é seu. Viste meu servo Jó? Vi, ele ama a grana. Eu não vou responder essa pergunta. Você tem que perguntar isso para Jó. Sobre o amor dele por mim, é ele que responde. E Jó responde. A pergunta para você é a pergunta para Jonas. Deus termina falando e Jonas não fala nada. Por quê? Porque ele sai de cena. Porque o 5º capítulo do livro de Jonas é você que escreve. Ele não responde, porque essa resposta é sua. Vai amar? Se vai chover, se vai fazer frio, se vamos sofrer ou não. Essa resposta Deus não deixou você escolher sobre tudo. Mas sobre o amor é você que escolhe. E é a única resposta que falta para a gente ir embora daqui. Você me ama? A minha oração nessa manhã é por isso. É ousada, é real. Para que a nossa resposta seja dada o mais rápido possível. Seja essa a sua resposta? Convido você então a ficar em pé e me acompanhar. E naquilo que você acha que é para a sua vida também, você diz amém. Pai querido, nosso Deus, te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor se apresenta como és e aqui estamos para te aceitar como tu és. Aceitar a tua misericórdia que se estende a nós e às vezes contra a nossa vontade se estende a outros que não gostamos. Te adoramos por isso, porque o Senhor não deixou a gente escolher quem seria salvo ou não. Te adoramos porque o Senhor também não deixou a gente escolher se nós seríamos salvos ou não. O Senhor veio e a mensagem é de que o Senhor já morreu por nós. Te louvamos e te adoramos porque a tua vontade, as tuas escolhas são infalíveis e são perfeitas e por causa da tua perfeição nós podemos ousar. Te louvamos, Senhor, porque é o Deus que nos fez a tua imagem conforme a tua semelhança e, portanto, nos deu o poder de escolher também. E podemos escolher como vamos te agradar, porque o Senhor se revelou. Mas aqui, Senhor, te pedimos que atues profundamente no centro da nossa vontade, para que haja amor em todas as nossas escolhas. Que a resposta de amor seja determinante para todas as ações e que o mundo te conheça no amor que o Senhor é capaz de produzir no nosso coração e que o mundo nos conheça antes de qualquer outra característica por este amor e que o alvo da nossa vida seja um dia cara a cara te ouvir dizendo te amo e nós alegremente respondermos te amo também, em nome de permaneça em mim.
Senhor, permaneça em mim.